Esta apresentação é sobre o impacto econômico da rede elétrica para os consumidores, sejam eles residenciais, comerciais ou industriais. Esta simulação vai mostrar o que acontece em caso de falta de energia na rede convencional e depois como essa falta de energia é administrada pela tecnologia Smart Grid e o que a Smart Grid pode fazer para gerar uma economia substancial para os consumidores de eletricidade. A economia para usuários de eletricidade é parte importante do modelo de negócios que apoia a criação de redes self-healing. Aqui temos o que é chamado de diagrama unifilar de um sistema de distribuição convencional. As linhas representam as linhas principais, chamadas alimentadores, que passam pelas principais vias. Normalmente, elas possuem 3 cabos e grandes chaves como esta. Essas chaves não medem corrente ou tensão, nem fazem qualquer processamento, nem se comunicam com nada. Se você deseja operá-las, você precisa ir até elas para abri-las ou fechá-las manualmente. Você pode notar que algumas dessas chaves estão fechadas, representadas no diagrama na cor vermelha, enquanto outras estão abertas e exibidas em verde. Este sistema inclui 5 subestações que fornecem energia para os principais alimentadores. Cada alimentador está representado com a cor da subestação da qual está consumindo energia. Por exemplo, a subestação 4, apresentada em roxo, tem o alimentador roxo saindo dela. Você também pode perceber que alguns desses alimentadores parecem ser bem curtos. Eles foram projetados para que tudo caiba na tela. As linhas curtas estão ali apenas para mostrar que podemos obter energia das subestações às quais estão conectadas. É claro que em um sistema real, esses alimentadores serão muito mais longos. Na verdade, o único alimentador representado por inteiro é o azul claro que sai da subestação 2. Esse alimentador abastece 2.000 usuários. Supomos que a proporção de consumidores é a típica combinação de 10% comercial e industrial e 90% residencial. Você poderá ver também que os consumidores estão espalhados quase que igualmente, como de costume, com cerca de 333 consumidores entre cada uma das chaves. Agora, este alimentador terá um curto-circuito no local indicado e veremos como a rede convencional lida com ele. Enquanto isso, acompanharemos o tempo gasto em minutos, o número de consumidores sem energia naquele dado tempo e o total de minutos acumulados que os consumidores estão sem serviço. Também vamos acompanhar um índice chamado SAGE. O índice SAGE é então igual ao número de minutos de interrupção dividido pelo número de consumidores, que é de 2.000 em nosso alimentador. Também vamos acompanhar o custo para o consumidor. Que tipo de custo tem um consumidor durante uma falta de energia? Bom, para os consumidores residenciais, pode ser inundação de porões, comida estragada, acidentes em cruzamentos onde semáforos não estão funcionando ou não poder ir ao trabalho porque não está aberto devido à falta de energia. No caso de estabelecimentos comerciais, pode ser a impossibilidade de bombear gasolina porque as bombas não estão ligadas ou de realizar vendas em lojas porque os caixas não funcionam. Também inclui fabricantes que não podem produzir por estarem sem energia ou os dados perdidos em computadores de qualquer um desses grupos de consumidores. Esses custos foram retirados de um estudo feito recentemente pelo Laboratório Nacional Lawrence Berkeley para o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Eles baseiam os custos em alguns índices que são inseridos em uma calculadora de custos estimados em interrupções chamada ICE Calculator. Para este exemplo, usamos 2 índices principais. Um deles é o SAGE, o índice de duração média de interrupção, para a qual usamos 140 minutos. O outro índice é o SAIFI, que mede o número médio de interrupções pelo qual passa um consumidor em um ano, no qual colocamos 1,29. Esses números representam a média nacional dos Estados Unidos para esses 2 índices, conforme uma enquete feita pelo Comitê de Confiança do Sistema de Distribuição da I3EPS. Bom, vamos ver como a rede convencional lida com este curto-circuito.
Para economizar tempo, a animação correrá muito mais rápido que o tempo real, como você verá no relógio na esquerda inferior. Quando o incidente acontece, o disjuntor a montante se abre para interromper o curto-circuito e depois se fecha novamente, esperando que o curto-circuito tenha sido temporário. Mas neste caso não foi, e o disjuntor se abre novamente. Quando isso acontece, as pessoas começam a ligar para a concessionária e dizem o que está acontecendo, o que ajuda a concessionária, pois na rede convencional é como se descobre a área atingida pela falta de energia e também se identifica as chaves que a sanarão. Assim que eles descobrem, eles enviam uma equipe em um veículo. A equipe terá um problema. Os semáforos estão apagados. Então, levará um pouco mais de tempo para chegar lá. Agora, assim que chegam, eles precisam vasculhar a linha. Essas linhas normalmente têm de 15 a 20 milhas em seu total, então leva um certo tempo para descobrir onde está o problema. Certamente, se um carro bate em um poste, as luzes da ambulância podem ajudar, mas de outra forma é preciso andar muito, muitas vezes no escuro, tentando encontrar o problema. Quando encontram o problema, eles ligam para a central e dizem onde está o problema e qual sua natureza. A central então tem que descobrir como isolar o problema, o que é relativamente fácil, já que é preciso apenas abrir todas as chaves. A parte difícil para a central é descobrir como trazer a energia de volta. Então, enquanto se isola o problema, eles estão preocupados em saber onde há capacidade extra nas subestações para enviá-la a pelo menos alguns dos consumidores sem eletricidade. Bom, depois de alguns cálculos, a central conclui que a subestação 4 tem capacidade e sua linha pode levar a energia. Então, a chave 17 pode ser fechada e trazer a eletricidade de volta para as pessoas naquela linha, colocando 666 consumidores de volta ao sistema. Após 70 minutos, diminuímos para 1.334 consumidores sem eletricidade e ainda não terminamos de isolar o problema. Precisamos abrir a chave 35 para conseguir isso. Enquanto isso, a central determinou que a subestação 1 tem capacidade suficiente para aguentar alguns consumidores e instrui a equipe para ir até a chave 2 e abri-la. Novamente, isso representa 666 mais consumidores que podem ser trazidos de volta ao sistema, diminuindo para 668 os consumidores ainda sem energia. A central então determina que a chave 36 pode ser fechada para abarcar mais 335 consumidores. Com isso, diminuímos para 334 o número de consumidores sem eletricidade. Demorou mais de 100 minutos para restabelecer a energia para todos aqueles que poderiam ter o serviço de volta, e isso utilizando tempos de operação muito otimistas. Você pode imaginar o quanto pode demorar para restabelecer a eletricidade durante tempestades com muitas quedas de energia. Agora, a equipe pode finalmente realizar o trabalho de reparação do problema real, a linha que está cortada. Paramos o tempo aqui porque o tempo que leva para reparar as causas do problema é o mesmo tanto na rede convencional como na Smart Grid. Mas note como é significante o tempo de interrupção. O SAIDI para este exemplo é de 90 minutos e o custo para o consumidor é de mais de $275 mil. O que acontece quando tornamos a rede inteligente? Para examinar essa situação, vamos utilizar a mesma configuração de sistema e um problema exatamente no mesmo lugar. A única diferença é que usaremos chaves inteligentes. Essas chaves são capazes de medir corrente e tensão. Também possuem capacidade de processamento de dados, assim como antenas e rádios, então podem se comunicar uns com os outros. Há também processadores especiais no sistema para que outras chaves em outras linhas e disjuntores possam se juntar à conversa. Na verdade, essas chaves se comunicam entre si durante o dia todo, então todas as chaves sabem quanta corrente é levada em cada segmento o tempo todo. Elas também sabem as tensões em todo o sistema. Elas conhecem a capacidade das linhas e sabem o quanto as subestações podem suportar em termos de número de usuários, então estão em posição o tempo todo para tomar providências por si próprios em caso de problema no sistema. Conforme avançamos, olhe atentamente para as chaves circuladas.
Após o disjuntor ir a lockout, as 4 chaves ao redor do problema conversam entre si e, em questão de segundos, determinam que o problema está entre elas. Assim, todas as 4 se abrem para isolá-lo, como aconteceu na rede convencional, só que muito mais rápido. As 3 chaves abertas sabem quanta carga está sendo levada em cada um dos segmentos e quanta capacidade extra cada subestação tem, assim como a capacidade das linhas. Com isso, rapidamente podem operar de forma automática para restabelecer a eletricidade para as pessoas que podem recebê-la novamente. Isso tudo acontece muito mais rápido do que leva para explicar. Então teremos a mesma falha que será interrompida pelo disjuntor do mesmo jeito que o caso anterior, e na expectativa de retornar o serviço, o disjuntor se fecha novamente e descobre que a falha continua lá, para então reabrir. Então, as chaves inteligentes se comunicam com as outras para isolar o problema e restabelecer a eletricidade em apenas 18 segundos. As chaves inteligentes também enviam uma mensagem para a central alertando que há um problema e também onde o problema está. Então, a central envia uma equipe que pode se mover mais rapidamente porque menos semáforos estão apagados. A equipe então vasculha a linha, que agora tem um segmento muito menor a ser coberto. Então, o tempo de busca será muito menor. Eles se comunicam com a central quando encontram o problema. A central já sabe a área da falta de energia e pode rapidamente autorizar a equipe a abrir as chaves de corte visíveis para segurança em cada uma das 4 chaves em torno da área sem energia para que a equipe possa trabalhar na raiz do problema de forma segura. Assim que a equipe tem todas essas chaves abertas, ela poderá consertar o problema que deu origem a tudo isso. Como se pode ver, eles chegaram ao ponto de poder trabalhar na origem da interrupção em 1 hora ou menos que o requerido pelo sistema antigo, o que é muito importante para aqueles que ainda estão sem eletricidade. Mais importante ainda é que todos os outros números são muito menores que o do sistema antigo. Se compararmos o tempo de interrupção ao consumidor, veremos que na Smart Grid eles são apenas 11% do que foram na área convencional. Portanto, também o SAIDI, índice de duração de interrupção, é bem baixo. O custo é consideravelmente menor. A razão para se ter melhores números é que com a Smart Grid reduzimos para 334 consumidores sem energia em apenas 18 segundos, o que levou quase 2 horas na rede convencional. Ao fazer isso, a Smart Grid diminui o custo ao consumidor de eletricidade em quase $165 mil somente para este incidente, lembrando que o índice de frequência de interrupções, o SAFE, era 1,29, o que significa que o consumidor enfrentará em média 1,29 interrupção por ano. A economia anual é ainda maior, mais de $210 mil. Claro que essa automação não é gratuita. Há 5 chaves inteligentes adicionadas ao alimentador e 4 ligações de prontidão para outros alimentadores. Se usarmos chaves com 30 anos de vida útil, com custos de 11% do capital e taxa de manutenção e operação de 3%, resultarão em um custo anual de cerca de $62.500 para um alimentador de Smart Grid. Trata-se de um investimento com um bom retorno, gastar $62.500 por ano para obter mais de $210 mil em economia para os consumidores no alimentador. Como alguns podem estar se perguntando, se aumentarmos as tarifas para providenciar essa automação, quanto seria necessário aumentá-la? Bom, utilizando as tarifas médias que pagam os consumidores residenciais, comerciais e industriais, se aplicarmos essa tecnologia a todos os alimentadores, a taxa de aumento seria de 1,3%. Mas esse tipo de inteligência pode ser aplicado de forma incremental e não precisa ser utilizado em todo o sistema. Então, se for apenas usado em alimentadores com baixa performance, digamos 40% deles, então a taxa de aumento seria de 0,5%. E isso não leva em conta a economia operacional da concessionária, como menos veículos de manutenção, redução de horas extra e menor necessidade de equipes de assistência, o que pode ser utilizado para reduzir as tarifas ao consumidor. É bastante claro que há um modelo de negócio bastante sólido para se implementar redes inteligentes autorrecuperáveis.
O problema é que em muitos, se não a maioria das jurisdições regulatórias, o modelo de negócio não é reconhecido porque ao determinar investimentos nas concessionárias, geralmente não há mecanismos que levem em conta os custos para o usuário de eletricidade que a Smart Grid pode oferecer aos usuários. Nessas jurisdições, apenas a economia para a concessionária é considerada ao se pensar em investimentos para a concessionária, enquanto a economia para o consumidor é ignorada, resultando em soluções que são abaixo do ideal para o ponto de vista da sociedade. Apenas ao se considerar a economia para os consumidores de eletricidade que poderemos realizar completamente a promessa oferecida pela Smart Grid.